O que você vai ouvir agora talvez mude os seus conceitos. Seu relacionamento com nosso Criador, soberano, Shuadai, todo-poderoso, Yahut Tezebal, Yahut dos exércitos. Eu tenho acompanhado durante alguns anos o desenrolar das coisas no mundo inteiro. E tenho presenciado também, através da internet, as mais variadas formas de ensinamentos. Mas na maioria das vezes, vê-se muito pouco a respeito da onipotência do Criador. E muitos, nessa ignorância, estão fazendo indiretamente uma propaganda mais para o lado de Satanás do que propriamente para uma vida de superioridade que nós temos em Yahushua, nosso Salvador amado. Ivrit capítulo 2, versículo 14 diz que Yahushua aniquilou a Satanás. Eu tenho aqui uma versão das Escrituras que lançaram recentemente, dizendo ser do original hebraico. Eu não vou divulgar publicamente aqui, por uma questão até ética, mas ao mesmo tempo, se julgar conveniente, mais à frente, eu poderei até levar a público o fato. Mas esse cidadão, se dizendo conhecedor de hebraico, ele fez uma tradução, que eu nem chamo de transliteração, Ivrit capítulo 2, versículo 14, onde ele diz que Yahushua afligiu a Satanás. Isso é uma coisa sem pé nem cabeça, porque Yahushua não afligiu a Satanás, ele aniquilou a Satanás. Ele aí está hoje tentando e influenciando algumas pessoas para um fim de julgamento, mas não pode também ultrapassar os limites permitidos pelo Altíssimo, o que infelizmente alguns parece que não entendem e acham que Satanás está fazendo o que quer, nadando de braçada. Isso é uma grosseira mentira, falta de conhecimento escritural, principalmente da onipotência do nosso Criador, que é autoexistente, autossuficiente. Segundo Reis capítulo 6, a partir do versículo 8, eu gostaria de ler e depois fazer mais algumas considerações aqui, nos levando a uma compreensão maior das verdades que libertam a nossa alma desse preconceito, desse preconceito tradicional de que o diabo está nadando de braçada e faz o que quer. Isso é para as pessoas que não têm um pouquinho de cultura. Nós somos humildemente epígonos, na verdade, pelo Espírito de Yahushua. Estamos aprendendo. É óbvio que é impossível, inesgotável conhecimento, esgotarmos esse conhecimento, nem aqui, nem na eternidade. Mas o pouco que nós aprendemos nos coloca numa situação bem confortável para podermos dizer a tudo e a todos: e Yahushua, nosso Salvador amado, está no controle de tudo. Segundo Reis capítulo 6, ora o rei da Síria fazia guerra contra o Xoru. Depois de se reunir com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. O homem de Yahu, porém, mandou dizer ao rei de Israel, ou ao Xoru no caso: não passe por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Xoru enviou homens àquele lugar, de que o homem de Yahu lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes.
Esse incidente perturbou o coração do rei da Síria, que chamou seus oficiais e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Al-Sharu? Achava que havia entre eles um traidor. Disse um dos seus oficiais: ninguém de nós é o rei, meu senhor. Aqui é senhor meu, viu? Você não precisa se preocupar em transliterar, não. Mas o profeta Ushua, que está em El-Shuru, faz saber ao rei de El-Shuru até as palavras que tu falas no teu quarto. Disse o rei: ide e veja onde ele está, para que eu vi homens e mande trazê-lo. Deram-lhe aviso, dizendo: ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Quando o moço do homem de El-Shuru se levantou muito cedo, saiu, viu que o exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: ai, meu amo, o que faremos? Ele respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Calma lá, né? Vamos parar com essa palhaçada aí de muita propaganda, né? A favor de Satanás, que já foi aniquilado. Vamos a um outro fato. Daniel nunca foi o seu nome original do hebraico, não é mesmo? Todo estudioso sabe que o nome verdadeiro, ou a transliteração mais aceita, seria Dayanu, que significa Yahu, o Supremo é a minha justiça. Aí o que eles fizeram? Deram a ele um nome babilônico de Belsazar, que significa o quê? Amado de Bel ou de Val. Hanan, Yahu, gracioso é Yahu, mudaram para Sadraque, inspirado de Aku, referente à lua. Mihushual, que é semelhante ao Supremo, mudaram para Mesaque. Mesaque se referindo que é semelhante a Aku. Ozo e Yahu significa Yahu tem ajudado, mudaram para Abednego, servo de Nego, ídolo do fogo, né? Agora, a colocação que nós fazemos é a seguinte: isso mudou em alguma coisa a fidelidade daqueles jovens? Suponhamos que alguém tenha um nome contendo inferência diabólica, satânica, maligna, e que não queira mais continuar com esse nome e recorra até mesmo à justiça para uma determinada modificação nesse nome. E às vezes não lhe é permitido. E essa mesma pessoa se converte, conhece ao Altíssimo, Yahu, Yahushua, o nosso Salvador amado, e se torna um Yahushua verdadeiro. O fato de ter um nome comprometido, adulterado, alteraria a sua salvação? Se ele permanece fiel ao Altíssimo, mesmo com um nome até mesmo abominável? É aí que muitos se enganam. Todos os dias da semana, dos meses, são adulterados. As Escrituras afirmam que tudo aquilo que é recebido com ações de graças, nada é recusável. Se você se perde em estudar as profundezas de Satanás, o que não é recomendado pelas Escrituras no livro de Apocalipse, Canô de Galut, e no livro das Revelações, se você se perde em estudar as profundezas de Satanás, o que ele está planejando, olha os Illuminati, olha isso, estão planejando, olha a terceira guerra, aquilo e o outro. Isso é uma prova de criancice e falta de conhecimento do Todo-Poderoso. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? O conhecimento. Há um artigo aí bem definido: o conhecimento.
Não importa a situação em que estejamos no mundo atual, ameaçados de uma terceira guerra, a multiplicação do pecado, da depravação de uma maneira que eu nunca vi igual, impressionante. A falta de respeito de uns para com os outros. Não estou aqui jogando pedra em ninguém, não. Eu sou um cidadão reciclado mesmo do mundo do pecado, transformado pelo Espírito da verdade para falar a verdade. Mas eu nunca vi tanta depravação na minha vida. Apresentadores de TV, de televisão, falando palavras obscenas, xingando a presidente da República com palavras de baixo calão. A verdadeira falta de respeito total. Nós não estamos aqui entrando no mérito político da coisa, mas espiritual, você está se comprometendo. E a maioria desses caras que ficam falando mal e difamando as pessoas, tentam o quê? Se autopromover. Se autopromover às custas, porque sempre encontra um grupo de adeptos. Bom, mas o nosso foco aqui é o seguinte: afinal de contas, o Altíssimo está ou não está no comando da sua vida, da sua história, do seu presente e do seu futuro? Ele é para você todo-poderoso ou aquele velho barbudo, cansado e preocupado com os problemas do mundo atual? Qual a ideia que você faz a respeito do Criador? As Escrituras afirmam que Ele é o Todo-Poderoso, Onipotente. E Yahushua é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No vídeo anterior nós falamos sobre poder e autoridade, sobre todas as forças do mal. Mas eu vejo pessoas aí até mesmo cheios de diplomas e currículos, divulgando muito o fato criminoso do mundo, em que Satanás está aprontando todas. Saiba de uma vez por todas que tudo aquilo que ele está aprontando é para cumprir os desígnios do Altíssimo. Eu vejo, por exemplo, algumas pessoas aí se posicionando contra o uranismo, contra a violência, contra as ameaças barbárias que nós podemos assistir até mesmo pelos mais variados meios de comunicação. Mas se esquecem de olhar para dentro das Escrituras. Você já viu? Esquecem de olhar para as Escrituras. Uranismo, homossexualismo entre homens e mulheres, está se cumprindo a palavra que diz que nos últimos dias vai ser desse jeito. E mais, vai ser semelhante aos dias de Noé, Sodoma, Gomorra e, obviamente, as cidades adjacentes, que eram um exemplo, no caso aqui, escritural. Tudo o que está acontecendo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Estamos ou não estamos vivendo os últimos dias? Sim, ameaças para todos os lados. Mas quando você abre as Escrituras, no Salmo 46, o que você lê? Yahweh é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, pelo que não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem pelos meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espovejem. Eu costumo dizer, se jogassem uma bomba atômica no quintal da minha casa, se o Altíssimo não permitir, ela vai ver e vai dar em nada. Incrível, né? Mas é a pura verdade. É o conceito, é a interpretação real das Escrituras, é o aprendizado de alguns anos que nos leva a concluir que Ele é realmente soberano. E tudo está sob seu controle em todo o mundo. E que Ele está derramando o seu Espírito sobre toda a carne.
trazendo um poderoso avivamento, que pelo fato de ser avivamento já é poderoso, mas nos despertando de uma maneira sobrenatural, nos preparando para aquele dia. Como vencer, portanto, os males e as ameaças dos últimos dias? Crendo em Yeshua, nosso Salvador amado. Durante mais de 50 anos de preparo, disciplina, castigos, merecidos castigos, para tomar vergonha na cara, virar um homem de verdade, virar agente que possa aprender o real significado bíblico e espiritual, eu fico às vezes estupefato pensando o seguinte: aquele sacrifício que ele fez por nós, de uma vez por todas no madeiro, foi suficiente para resolver todos os problemas de todos quantos crerem, simultaneamente, em todo o mundo. Se 1 milhão de pessoas simultaneamente se voltarem para ele, buscando seus recursos espirituais, ele atenderá a todos simultaneamente. Outro dia eu estava perguntando a um conhecido meu: quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Eu tenho a mínima ideia. Pois o Altíssimo, Todo-Poderoso, sabe quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça, e você também. Agora não se surpreenda se eu lhe disser que de todos, em todo o mundo, em toda a terra, ele conhece a todos. O salmista no Salmo 139 que diz, livro de Terim: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu conheces todas. Os pensamentos do Altíssimo excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Se você é meio, desculpe, deixa eu pensar um pouquinho que eu vou falar, meninão, se você é meio meninão espiritual, vai ficar imaginando uma briga do Altíssimo contra Satanás. Isso não existe. O Altíssimo está governando sobre tudo, permitido o que é permitido, para cumprir os seus desejos. Você já ouviu falar naquele adágio antigo, quando alguém vinha com bombilho, né? Já estava com o mingau pronto há muito tempo. Então, no Salmo 139, me convidaram para levar a palavra em determinada congregação, já até falaram sobre isso. Eu cheguei lá e perguntei: aqui tem alguns voluntários para irem comigo a uma praia mais sossegada, e ali começamos a contar os grãos de areia que estão na praia do mar, não quero. As pessoas me olharam assim meio espantadas, né? Querem nos convidar para contar os grãos de areia que estão na praia do mar. E concluí dizendo: pois é, vocês propagam por aí que as Escrituras Sagradas têm 8.500 promessas. Olha, muitas promessas, né? Eu vi uma determinada pastora muito entusiasmada: irmão, você tem 8.500 promessas. Você quer ver como que a Bíblia joga tudo isso por terra, essas mentiradas todas? Olha aqui no Salmo 139 o que fala. Presta atenção. E daqui a pouco nós vamos concluir com mais uma comparação. No Salmo 139. Os pensamentos do Altíssimo o quê? Os pensamentos do Altíssimo o quê? Excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Quão preciosos me são, ó Yahu, os teus pensamentos, quão vasta é a soma deles. Se os contasse, seria maior número do que a areia.
Ora, acorda, ainda estou contigo. Contar os pensamentos do Altíssimo é tentar contar os grãos de areia que estão nas praias do mar. É isso mesmo? Aí você vê a dimensão, a amplitude desse poder daquele que você serve e se diz filho dele. Então você não pode ser um moribundo, um derrotado. O comportamento nosso do dia a dia, comportamento espiritual e com as consequências social, familiar e tudo mais, é justamente o conceito, a ideia que nós fazemos a respeito do Altíssimo. Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Foi assim que os discípulos gritaram lá em Mateus capítulo 8, lá, meia tempestade, nosso Salvador amado estava dormindo e os discípulos começaram a gritar: mestre, estamos morrendo, vamos perecer. E Yeshua levanta, manda o mar se aquietar, censurando-nos a fé que faltou-lhes praticar. Depois você conhece lá, Trovas e Poesias, blogspot.com. Tem várias poesias que o Altíssimo já nos deu pelo seu Espírito também. Mas dentro desse mesmo episódio ali, há um fato que muito nos chama a atenção. Os discípulos disseram assim: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O que você entende? Faltava a eles o quê? Conhecimento. Talvez não tivessem fé, está vendo? Para determinados fatos, determinadas coisas, mas não conheciam a abrangência do que Yeshua seria capaz de fazer. E assim acontece com muita gente em todo o mundo. Eu tenho assistido aí vários vídeos em que alguns pregadores parecem mais propagandistas do inferno do que emissários do Todo-Poderoso. É isso aí. Nós temos que ter muito cuidado, porque senão, de repente, você está fazendo propaganda, trabalhando contra, fazendo gol contra, é ruim, né? Fazer gol contra. De repente, você está fazendo gol contra você mesmo. E ainda com agravante, está levando a sua alma para a condenação eterna.